14 de dezembro de 2025. A cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, amanheceria marcada por um dos episódios mais perturbadores de sua história recente. Dentro de uma casa simples, em uma rua aparentemente tranquila, estava o corpo de Alexandrina Maria da Conceição, 56 anos, mãe de 2 filhos, avó dedicada, vizinha há mais de 6 anos no mesmo endereço. Uma mulher descrita por todos como generosa, acolhedora e incapaz de criar inimizades. Mas naquela noite, algo rompeu o silêncio da rotina. No domingo seguinte, após horas sem conseguir contato, o filho mais novo decidiu ir até a residência. Ao entrar, encontrou uma cena devastadora. O ambiente revelava sinais claros de violência extrema. Havia marcas espalhadas por diferentes cômodos da casa. A brutalidade chocou até mesmo profissionais experientes da área criminal. O laudo inicial apontaria que Alexandrina morreu por asfixia. Porém, o que foi encontrado no local indicava que o sofrimento pode ter ido muito além disso. O principal suspeito, Geraldo Lopes da Silva, 28 anos, vizinho parede com parede da vítima. Poucos dias depois, ele já estaria foragido. Mas para entender o que realmente aconteceu, é preciso voltar algumas semanas. Alexandrina e Geraldo eram vizinhos há cerca de 6 anos. A convivência, segundo relatos da família, sempre foi cordial, pelo menos até certo ponto. Geraldo era conhecido na vizinhança por ter comportamento instável, explosões de raiva, conflitos frequentes e episódios que causavam desconforto entre moradores da rua. Ainda assim, Alexandrina teria demonstrado empatia. Em determinado momento, ao saber que dormia em um colchão no chão, pediu ao marido que trouxesse uma cama para que ele pudesse pagar aos poucos. Depois, ajudou com um ventilador. Era o tipo de atitude que refletia sua personalidade. Mas um episódio aparentemente pequeno teria iniciado uma sequência de tensões. Geraldo vendeu um cordão ao filho mais novo de Alexandrina, Cícero, alegando que era de prata. Depois, foi descoberto que o material não correspondia ao que havia sido prometido. O objeto foi devolvido. A partir daí, segundo familiares, começaram provocações e comentários desagradáveis. No dia 25 de novembro, a situação escalou. Geraldo teria ido até a residência de Alexandrina e iniciado uma discussão com o padrasto de um dos filhos dela. O confronto evoluiu para agressão física e danos ao portão da casa. Foi nesse momento que Alexandrina chamou a polícia. Esse detalhe, segundo testemunhas, teria sido o estopim. Após a intervenção policial, Geraldo passou a fazer ameaças. Vizinhos relataram que ele dizia que iria se vingar. Algumas falas, repetidas na rua, mencionavam diretamente a vítima. Ainda assim, ninguém acreditava que algo daquela dimensão pudesse acontecer. Na noite de 14 de dezembro, o filho mais velho, Bruno, conversava com a mãe por telefone. A ligação terminou por volta de 0h19. Minutos depois, ele tentou ligar novamente. Não houve resposta. No domingo pela manhã, familiares começaram a estranhar o silêncio. Um tio foi até a casa por volta das 8 horas, mas ninguém atendeu. Horas depois, o filho mais novo entrou no imóvel. O que ele encontrou foi suficiente para deixá-lo em estado de choque. A casa apresentava sinais de violência em vários cômodos. A vítima estava caída no chão. Havia indícios de agressões físicas severas. O cenário indicava que houve luta. A polícia militar foi acionada e o local isolado. A primeira etapa de qualquer investigação desse tipo é a preservação da cena. Nenhum objeto deve ser tocado. Nenhum vestígio pode ser alterado. Quando a perícia chega, inicia-se um trabalho minucioso. Fotografias técnicas, coleta de materiais biológicos, registro de manchas, objetos cortantes, possíveis digitais. Existe um princípio clássico na criminalística. Sempre que ocorre um crime, há troca de vestígios entre autor, vítima e ambiente. Se houve contato físico, há rastros. Se houve resistência, pode haver material sob as unhas. Se houve circulação pelos cômodos, pode haver marcas de deslocamento.
Em casos de asfixia, por exemplo, podem surgir sinais específicos no corpo que indicam tentativa de contenção. Lesões nos lábios, equimoses internas, marcas compatíveis com pressão. E há outro detalhe importante. A asfixia não é instantânea. Ela envolve um intervalo em que a vítima ainda tenta reagir. Esse tempo é crucial para a análise pericial, pois pode indicar luta corporal. Além disso, os peritos analisam se determinadas lesões ocorreram em vida ou após a morte. Isso é feito por meio de identificação de reação vital nas bordas das feridas. Se há inflamação ou sangramento ativo compatível com circulação sanguínea, indica que a pessoa ainda estava viva quando sofreu aquela agressão. Esse tipo de informação é fundamental para definir qualificadoras do crime, porque não se trata apenas de homicídio. Dependendo da dinâmica, pode haver meio cruel, quando o sofrimento imposto ultrapassa o necessário para causar a morte. E a diferença entre um ato isolado e um ritual prolongado faz toda a diferença na tipificação penal. No dia 16 de dezembro, 2 dias depois do crime, Geraldo foi ouvido na cidade vizinha de Crato. Mesmo com relatos de ameaças anteriores, ele foi liberado. E aqui entra um ponto importante. No Brasil, uma prisão sem ordem judicial só pode ocorrer em situação de flagrante. Isso significa que a pessoa deve estar cometendo o crime, ter acabado de cometer ou ser encontrada logo depois com elementos que indiquem autoria. A simples suspeita, ainda que forte, não autoriza a prisão imediata. A dor da família não substitui os requisitos legais. No entanto, no dia 19 de dezembro, a Justiça decretou a prisão temporária de Geraldo Lopes da Silva. Mas quando os policiais foram cumprir o mandado, ele já não estava mais lá. Ele havia desaparecido. Desde então, seu nome consta no Banco Nacional de Mandados de Prisão. A família passou a viver não apenas o luto, mas a angústia da fuga. Bruno, o filho mais velho, transformou as redes sociais em uma ferramenta de busca por justiça. Diariamente, publica vídeos, relembra o caso, pressiona por respostas. Enquanto isso, surgem relatos de que Geraldo teria sido visto em cidades próximas, como Barbalha e Milagres. Nenhuma confirmação oficial. Há ainda a informação de que uma peça íntima masculina teria sido encontrada na casa da vítima. Caso confirmada como pertencente ao suspeito, poderia se tornar uma prova genética importante. O exame de DNA, quando bem executado, é uma das evidências mais robustas do processo penal. Mas até o momento, o que se tem é uma prisão decretada e um suspeito foragido. A rua onde tudo aconteceu mudou. Vizinhas decidiram se mudar por medo. O impacto ultrapassou os limites da família. E enquanto o tempo passa, uma pergunta ecoa em Juazeiro do Norte. Onde está Geraldo Lopes da Silva? À medida que os dias avançavam, aquilo que parecia apenas um caso isolado começou a revelar camadas muito mais profundas. A investigação seguiu um caminho silencioso, porém implacável. Detalhes antes ignorados passaram a fazer sentido. Pequenas inconsistências, horários que não batiam, relatos que mudavam sutilmente conforme eram repetidos. Nada gritava, mas tudo sussurrava. As autoridades começaram a reunir peças que, sozinhas, pareciam irrelevantes. Porém, quando colocadas lado a lado, formavam um quadro perturbador. Conversas apagadas, movimentações registradas por câmeras, decisões tomadas em momentos críticos, tudo indicava que o ocorrido não havia sido fruto do acaso. O clima se tornou pesado. Pessoas próximas começaram a perceber que havia algo errado muito antes do episódio ganhar repercussão. Comentários estranhos, comportamentos frios, reações que não condiziam com a gravidade da situação. Mas, como acontece em muitos casos, os sinais foram subestimados. Até que já era tarde demais. Com o avanço das apurações, veio a confirmação que mudou tudo. Aquilo que estava sendo tratado como uma fatalidade passou a ser encarado sob outra perspectiva. A hipótese inicial perdeu força e uma nova linha investigativa ganhou prioridade.
a verdade começava a emergir. O nome que antes circulava apenas como testemunha passou a ser mencionado de outra forma. A confiança deu lugar à suspeita. A imagem construída ao longo do tempo começou a ruir diante das evidências. E quando a revelação veio à tona, o impacto foi imediato. A comunidade ficou dividida. Alguns se recusavam a acreditar. Outros afirmavam que sempre desconfiaram. Redes sociais se transformaram em um tribunal público, enquanto as autoridades mantinham o foco nos fatos concretos. Mas havia algo ainda mais inquietante do que a própria acusação. O motivo. O que teria levado alguém aparentemente comum a ultrapassar limites tão extremos? Pressão? Interesse? Conflitos ocultos? Ou algo muito mais profundo e silencioso cultivado ao longo do tempo? Em casos assim, raramente existe apenas uma resposta. O desfecho oficial trouxe uma conclusão jurídica, mas não foi capaz de preencher todos os vazios emocionais deixados para trás. Famílias foram marcadas, reputações destruídas, confianças quebradas. E talvez essa seja a parte mais perturbadora. Porque além dos fatos registrados nos autos, existe o impacto invisível, o medo que se instala, a dúvida que permanece, a sensação de que ninguém realmente conhece totalmente quem está ao seu lado. Histórias como essa não são apenas sobre crime ou investigação. São sobre natureza humana, sobre escolhas, sobre consequências e, principalmente, sobre sinais. Sinais que muitas vezes aparecem de forma discreta. Pequenos comportamentos, mudanças sutis, atitudes que parecem insignificantes, até que deixam de ser. O tempo passou. O caso entrou para os registros oficiais, mas para quem viveu de perto, ele jamais será apenas uma lembrança distante. Ele se tornou um divisor de águas. Uma história que começou como rotina e terminou como alerta. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que existiam sinais claros desde o início, ou tudo parecia absolutamente normal até o último momento? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação é muito importante para enriquecer essa discussão. E se você acompanha casos reais narrados em tom investigativo, com análise profunda e reflexiva, já se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. Aqui, cada detalhe importa. Nos vemos na próxima história.